Bom, gente, então vamos começar então. Depois que a gente instalou o gel, então, a gente configurou o gel, instalou o JTK, eu vou abrir o gel aqui e a primeira coisa que a gente vai fazer em Java é justamente um formulário, tá? A gente vai criar um formulário com um JLabel, que é um rótulo, só para mostrar para vocês como que faz. Então, a primeira coisa que eu vou vir aqui em arquivo novo, ficheiro Java, e vou dar um clique em OK. Primeira coisa que ele pede é justamente para você salvar o nome da sua classe. Então, eu vou salvar a classe aqui, só para manter organizado, exercício Java, videoaulas, Java cursos, exercício. O nome que eu vou dar para essa classe, eu vou chamar ele de formulário, que eu vou mostrar para vocês como criar um formulário simples em Java, e depois a gente vai implementando mais coisas. Então, acabei de criar aqui, pode ver que o nome dele é formulário.java. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou importar duas bibliotecas aqui. Então, para eu importar a biblioteca em Java, é através da palavra import. Eu vou importar o JavaX, o Swing, que é responsável por todos os objetos de formulário. Eu estou colocando aqui ó, swing.asterisco para ele buscar todos para mim, tá? E vou precisar também import java.awt.asterisco. Então essa biblioteca vai importar para mim todos os objetos, JLabel, testField, e aí vai embora. E aqui eu posso configurar algumas coisas deles, tá? Então vamos lá. Como a gente está mexendo com orientação objeto, eu vou declarar minha classe. Vocês perceberam que a primeira coisa foi eu salvar salvar minha classe. Eu coloquei o nome dele de formulário e ele vai dar a extensão de Java. Então aqui na minha classe, o nome da minha classe tem que ser justamente o nome que eu coloquei lá, ó, formulário. Então só confere aqui para vocês verem, ó, formulário, e eu salvei com formulário, porque se colocar nome diferente aqui, dá problema. Vou usar uma palavra aqui, ó, extends jframe, tá? Mais pra frente eu explico o que vem a ser essa palavra extend, que aí já mexe com o conceito de orientação a objeto, que é o conceito de herança, e eu estou herdando as características do JFrame. Mas deixa mais pra frente, tá, gente? A princípio, eu quero mostrar só como faz para criar um formulário em Java. Vou fazer um comentário aqui, ó, abertura da classe formulário. E aqui eu vou colocar fechamento da classe formulário. Eu vou deixar bem comentado esse primeiro exercício, até mesmo para a gente poder acompanhar. Agora acompanha comigo aqui, ó. Abertura da classe formulário. Então a primeira coisa que eu vou criar é o construtor padrão, que quando eu chamar a minha classe, quando eu instanciar ele através de um objeto, ele vai primeiro chamar meu construtor padrão. Para eu criar o construtor padrão, eu uso a palavra public e o nome da minha classe, que é formulário. E abro e fecho parênteses. Vou abrir a chave aqui, vou fechar a chave aqui. Como comentário eu coloco aqui, ó, abertura do construtor padrão. E aqui eu vou colocar fechamento do construtor padrão. Tá, gente, não vou entrar muito em detalhe de conceito, explicar os porquês das coisas, porque eu vou deixar mais pra frente, porque a princípio eu quero só fazer esse formulário executar. Então a primeira coisa que eu quero configurar no meu formulário seria o título, na barra de título lá, quando eu abrir esse formulário. Então para eu fazer isso, eu coloco aqui, ó, set title. Só uma observação importante, tá, gente? Ó, esse T aqui é maiúsculo, tá? Como o Java é case sensitive, eu preciso então respeitar essas coisas. Então vou colocar aqui, ó, exemplo de formulário em Java. Vamos lá.
formulário em Java, ponto e vírgula. Vou configurar aqui também, ó, set locate, que vai ser a localização quando eu executar esse formulário, onde ele vai abrir. Então vou colocar aqui, ó, 150 por 150 pixels, tá? E vou colocar aqui, ó, set size, que vai ser o tamanho do meu formulário. Eu vou criar aqui, ó, 500 por 400 pixels. Vou configurar aqui, ó, set resizable e vou colocar como false, ponto e vírgula. Então aqui eu estou dizendo para ele que meu formulário não vai ser redimensionado. Aqui eu estou definindo o tamanho do meu formulário, e aqui é o posicionamento do meu formulário quando eu abrir ele, executar ele, tá? Agora eu vou criar aqui, ó, para ele poder fechar. Quando eu clicar no botão para fechar, ele fechar. Então vai ser set default close operation jframe ponto exit on close, ponto e vírgula, tá? Então essa linha aqui está sendo para que quando eu fecho o formulário, ele realmente, de fato, fecha o formulário para mim. Bom, continuando aqui, eu vou colocar aqui um get content pane ponto. Vou definir o seguinte, ó. Eu vou definir uma cor de fundo para o meu formulário. Então eu vou colocar set background. Pode ver que ele já está trazendo aqui, ó, set background. Então dou só um enter aqui, ó, e coloco color ponto, e ele já está trazendo umas cores para mim. Bom, eu vou deixar essa cor aqui mesmo, ó, gray, ponto e vírgula. Depois a gente muda as cores, faz algumas configurações aqui, só para a gente ver o que acontece, tá? Outra coisa que eu vou definir para o meu formulário é o get content pane, onde eu vou colocar aqui, ó, set layout. Pode ver que é a mesma coisa, ó, set layout, ele já trazendo aqui, ó, e eu vou colocar num, de nulo, não quero nenhum layout para o meu formulário, tá? Estou desabilitando qualquer um. Bom, feito isso, eu vou voltar lá para cima e vou fazer o seguinte, ó. Antes mesmo aqui do meu construtor padrão, eu vou dar um enter aqui, ó, um enter só, e vou criar um JLabel, e vou colocar JL de JLabel título. Então eu estou pedindo então para criar eu vou criar um objeto chamado JTítulo, e ele vai ser um JLabel. JLabel é quando eu quero colocar um formulário, que eu quero colocar um rótulo para aparecer alguma coisa, tá? Então vamos lá, fazendo fica mais fácil de explicar. Depois a gente começa a fazer algumas alterações aqui para ficar mais fácil de acompanhar aí, ó. Então a primeira coisa eu vou fazer isso aqui, ó, JLabel título, que foi que eu criei lá em cima, recebe new JLabel, e vou colocar aqui, ó, construindo formulário em Java, ponto e vírgula. Agora eu vou colocar aqui o meu JLabel título, que é o meu objeto, já que eu criei um objeto chamado JLabel título, JL título, né? Eu vou colocar aqui, ó, set bounds. Esse set bounds que eu consigo definir linha, coluna, largura e altura. Vou colocar isso aqui a princípio, depois a gente faz um teste, ó, 100 por 20 por 300 de largura por 30 de altura, tá? Vou dar um enter aqui, e agora eu vou configurar o seguinte:
Eu vou parar por aqui para eu continuar na outra videoaula, tá, gente?